Muito bem, vamos aí para mais uma questão de calorimetria, né? E dessa vez envolvendo uma questão um pouco mais teórica. Vamos para a leitura. Dois objetos A e B são constituídos do mesmo material e recebem a mesma quantidade de calor. Observa-se que a variação da temperatura do objeto A é o dobro da variação da temperatura do objeto B. Podemos então afirmar que... Ele te dá aqui algumas afirmações e ele quer saber qual que é a correta. Bom, quais são os dados desse problema, né? Os dados que ele deu foi o seguinte, ó. Vou colocar em azul. Ele fala que A e B são do mesmo material. Mesmo material. Ele também diz que eles recebem a mesma quantidade de calor, ou seja, a quantidade de calor de A é igual à quantidade de calor de B. Outra coisa que ele fala é que a variação da temperatura do objeto B é o dobro, não, o objeto A é o dobro da variação da temperatura do objeto B, né? Então ele fala que o ΔTA é igual a 2 vezes o ΔTB. É o dobro da variação da temperatura de B. Portanto, o que a gente tem? A gente sabe que a quantidade de calor ela pode ser escrita da seguinte forma. Melhor, né? A capacidade térmica ela pode ser escrita assim, ó, e ela é escrita assim. É a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Portanto, isolando a quantidade de calor ela pode ser escrita pela capacidade térmica do objeto vezes a diferença de temperatura. Tá bom? A gente vai usar essa definição aqui de calor. Tranquilo? Então, ó, pelo dado 2 ali, ó, o que a gente tem? A gente tem que a quantidade de calor de A é igual à quantidade de calor de B. E quem que é a quantidade de calor de A? É o calor específico de A vezes a diferença de temperatura em A, que é igual a quantidade de calor em B, vezes a capacidade térmica em B, vezes a temperatura, diferença de temperatura em B. Entretanto, o terceiro dado diz que ΔTA é 2 vezes ΔTB. Então a gente vai substituir ali, ó. Então CA é igual a 2 ΔTB, que é igual a CB vezes ΔTB. Esses caras aqui a gente pode simplificar. E o que sobrou pra gente? Sobrou que CA vezes 2 vezes CA, né? Deixa eu melhorar isso aqui para ficar mais bonito. Vai ser 2 vezes CA, vai ser igual a CB. Portanto, ó, a capacidade térmica térmica de B é o dobro da capacidade térmica de A. Portanto, a alternativa letra C de casa. Beleza? Espero que isso tenha te ajudado. Vou deixar o print aqui para você ver a conta inteira. É isso aí, forte abraço. Fui!